dia, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, para a gente dar andamento aí a mais uma semaninha de muito aprendizado, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí aos estudos acerca do Barroco, né? Uma escola que tem dado o que falar, muito questionadora, né? Com muitas dualidades. E aí, na nossa última aula, nós já iniciamos autores que fizeram parte do Barroco no Brasil e hoje finalizaremos estes autores. Belezinha? Lembrando aí, mais uma vez, que tudo que a gente está conversando está à disposição de vocês lá no sala de aula, né? Não deixem de acompanhar tudo, é muito importante. E as outras aulas estão lá gravadas, então acessem sempre que necessário, tá bom? Bom, como eu disse, nós vamos hoje dar continuidade aí ao Barroco, aos autores, lembrando sempre que o Barroco, por definição, é a arte irregular, é a arte do conflito. Nós já conversamos sobre toda essa proposta, tá? Vimos ainda que falar nesse conflito é mostrar os valores renascentistas em oposição aos valores medievais. Trabalhamos essa imagem que aparece aí para vocês, tá? Na nossa última aula, né, especificamente, trabalhamos esse carinha, o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. E aí eu preciso lembrá-los de que, para o primeiro ano, conhecer este carinha, né, conhecer o Gregório de Matos, é extremamente importante, porque lá nos documentos de leituras obrigatórias para o PAS, aparecem os poemas selecionados de Gregório de Matos. Tudo bem? Esses poemas selecionados aí do Gregório de Matos, meninos, são poemas que, como nós vimos aí nos últimos encontros, né, estão divididos em três grandes grupos, né? Nós temos os textos religiosos, né, com a dualidade céu e inferno, Deus diabo, tudo que nós já conversamos. Nós temos os poemas, que são chamados aí de poemas amorosos, tá? Onde a gente tem um Gregório de Matos numa pegada, às vezes, bem assanhadinha, tudo bem? Gerando a dualidade também que há entre uma mulher que pode tanto levar a satisfação amorosa, quanto ser comparada a figuras celestiais, tá? E nós temos aí, além dos religiosos e amorosos, os satíricos. Lembrando que foram sobremaneira os textos satíricos que deram ao Gregório de Matos o apelido de Boca do Inferno. Aí, eu quero que você volte aqui comigo rapidinho para a gente entender uma coisa. Está previsto, tá, para vocês o livro Boca do Inferno. Eu até coloquei um recadinho lá no mural de sala de aula, tá? Boca do Inferno não é uma obra que está na matriz do PAS. Porém, como o próprio título já diz, faz referência ao Gregório de Matos, ao Boca do Inferno. Por meio deste livro, né, vocês vão conhecer um pouquinho da vida, da obra, dos conflitos, dos questionamentos, das críticas que o Gregório fez ao longo de suas produções. É um livro mais recente, mas que retoma o século XVII, com a figura do Gregório de Matos aí no eixo central da narrativa. O outro autor que nós vamos trabalhar hoje também vai aparecer na obra Boca do Inferno. Então, é uma ficção, sim, é um romance, sim, mas com toda uma pegada que nos faz compreender melhor o Barroco e, prioritariamente, o nosso amigão aí, o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Então, não deixe de ler a obra Boca do Inferno, vocês farão um trabalho sobre essa obra e o roteiro já está, inclusive, à disposição de vocês também lá no Google Sala de Aula. Pois bem, após trabalharmos, então, o Gregório de Matos e os seus 3 níveis de produções, nós vamos agora para esse outro caminho aqui, ó, o Padre Antônio Vieira, que, como eu acabei de falar, também está presente lá na obra Boca do Inferno. Bem, Padre Antônio Vieira, você pode logo de cara perguntar assim, Alamis, mas veja bem, um padre sendo aí o autor do Barroco? Amores, nós já conversamos sobre isso. Barroco é um movimento religioso. Se não fosse,
o cara não teria tantos questionamentos, tantas dualidades, tantos conflitos aí, tá? E o padre Antônio Vieira vai ser, sim, um dos grandes nomes da literatura barroca no Brasil. Pois bem, vamos aqui conhecer um pouquinho do padre Antônio Vieira. Quando eu falo nesse padre, de cara já vem aí, ó, o engenhoso pregador. Como assim o engenhoso pregador? Veja bem, o padre Antônio Vieira, meninos, é um padre que, além de fazer os seus sermões, pregando aí o catolicismo, ele usou os púlpitos para defender algumas causas sociais, tá? Ele usou os púlpitos para defender algumas questões políticas. E isso, obviamente, vai gerar alguns conflitos, porque à época, ou você era da igreja ou era do mundão. Quando o cara, o padre, começa a usar os seus sermões para causas, para fins que não eram apenas religiosos, isso já gera alguns problemas. Inclusive, ele foi perseguido, tá? Ele foi aí condenado. A sorte é que ele era queridinho do povo e, inclusive, de algumas pessoas muito influentes, que acabaram aí por libertá-lo da condenação. Mas o envolvimento com causas sociais, por exemplo, em relação à causa indígena, quando ele dizia que o índio deveria ser, sim, catequizado, mas explorado jamais, era um posicionamento social. Ele se envolve em alguns conflitos diretos ali pela defesa da fé católica também. E é interessante a gente pensar que a fé católica, nesse momento, nós temos aí no Nordeste, por exemplo, a chegada dos holandeses, que vão fazer uma defesa do protestantismo, e ele vai se manifestar veementemente contra essa proposta. Por quê? Porque ali é um contexto contra-reforma, né? Lembrem-se disso. E aí toda uma pegada do catolicismo. Mas como eu estava falando, o Gregório de Matos, meninos, ele é muito importante para nós percebermos a questão de sermões com causas sociais, sermões que estavam voltados ao contexto do século XVII, tá? Ele vai se valer do púlpito como uma forma de levar conhecimentos e pregações ao Nordeste em especial. E o bacana é porque ele era um cara muito eloquente. Para você que não sabe aí, eloquência, meninos, é quando eu tenho poder de convencimento. Vamos dizer o seguinte: o eloquente é aquele que pode estar falando um bando de besteira, mas ele fala tão bem que ele acaba convencendo a respeito daquilo ali. Então, ele era um cara muito eloquente, com convencimento, né? Já cobraram uma vez o termo parenética, que é a eloquência sagrada. É exatamente isso que o padre Antônio Vieira vai ter dentro de suas produções, tá? Poder de convencimento, poder de argumentação religiosa e para outras causas, como causas sociais. Inclusive, na obra Boca do Inferno, ele aparece envolvido aí num conflito que eu preciso que vocês analisem com muito cuidado, tá bom? Gente, aí olha só, eu coloquei uma observação para vocês sobre a ideia da prioridade que há em suas produções do uso do conceptismo. É muito importante que vocês estejam ligados a esse termo, conceptismo. Por quê? Quando estávamos falando lá atrás das características, das tendências do barroco, eu chamei a atenção de vocês para duas correntes, o cultismo e o conceptismo. Cultismo, jogo de palavras, tudo bem? Algo muito comum nas produções, prioritariamente do Gregório de Matos, nos seus poemas, esse jogo de palavras. Aí temos o conceptismo, que é o jogo de ideias, que são os argumentos. Esse conceptismo ele estará muito presente nas produções do padre Antônio Vieira. Porque, como eu disse, ele era um cara de muita argumentação, né, de muita eloquência. Então, esse jogo argumentativo gerado aí pelo uso do conceptismo será muito forte em suas produções. Então, vejamos aqui mais algumas considerações a respeito do nosso amigo aí, o padre Antônio Vieira. Eu coloquei para vocês um texto do padre Antônio Vieira, que, gente, é muito cobrado por aí. Esse texto chama-se. Cadê? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui, só um minutinho. Esse texto
chama-se Sermão da Sexagésima. Vejam como ele nos mostra um pouco dos questionamentos, dos conflitos comuns às produções do Barroco. Aí, ele vai dizer o seguinte, olha, fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Observe comigo o seguinte, que ele vai jogando argumentos. Olha a pegada conceptismo. Alguém tem culpa no cartório. Só que nessa culpa do cartório, ele sugere que o conflito da palavra de Deus não está gerando muitos frutos, né? Que o problema pode estar no próprio Deus. Isso aí já é colocar o dedo na ferida de muita gente, tá? E o que era comum às produções do Barroco. Então ele vai jogando. Quem é o culpado? É Deus, é o homem, é a própria palavra. Essa argumentação é conceptista, é barroca, gera tudo que nós conhecemos de cenário, de contexto, de proposta do barroco. Tudo bem? Olhem só aqui, um outro texto do Gregório de Matos, que eu também coloquei, eu até já citei para vocês, é um texto em que ele vai falar Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra Holanda. É aquela pegada que eu disse há pouco lá, né, dos holandeses trazerem a proposta protestante e o Gregório era um defensor católico. Ele diz aí, ele como a causa, a graça que me fizer, e ele deve-me-á a mim como a ocasião, a glória que alcançar. Ele vai estar mostrando aí os portugueses necessitando alcançar a glória que só Deus pode dar. Essa glória que estará aí quando eles vencerem os holandeses. Então vejam que isso é uma causa social também, não é só religiosa, né? E isso aí é o que eu mostrei lá atrás, né? Que teoricamente os púlpitos deveriam ser utilizados para a pregação apenas exclusiva do evangelho, e não é isso que nós vamos encontrar no padre Antônio Vieira, o grande nome aí da prosa, em especial, barroca no Brasil. Então, vamos lá, são dois os maiores nomes, Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Eu espero que vocês deem uma lida nesses dois autores, vejam os slides, acompanhem tudo, procurem no livro, que há muitas informações importantes para vocês. Tudo bem? No mais, eu estou à disposição. Lembrem-se de perguntar, de tirar as suas dúvidas. É muito importante esse acompanhamento sistemático aí de vocês, tá? Um beijo grande, fiquem bem. Tchau, tchau.